Boa tarde, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma tarde de estudos e hoje é quarta-feira, dia de muitas alegrias. E a data de hoje é 22 de junho de 2020, certo? E eu quero saber quem está comigo na aula hoje. Damares está presente? Maria Eduarda? Ian? E João Pedro, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. E para começar, tem uma história bem legal para vocês que está no livro. Isso mesmo, na página 69 e ela vai até a página 71, tá bom? Então peguem aí o livro de vocês para acompanhar a história. Vamos iniciar nossa história, turminha, na página 69, tá bom? Como era verde o meu vale? Piteco, turminha, era um menino muito corajoso e adorava ter novas ideias o tempo todo. Ele vivia lá na antiguidade como os homens da caverna, tá bom? Em um belo dia, Piteco estava sentado sobre o seu vale verde. Ele adorava o lugar onde ele morava, turminha, era bem verde, olha só. E começou a ter novas ideias. Ele teve uma ideia de construir casas de barro e madeira. Então ele começou a construir. Quando apareceram dois amigos dele e gostou muito da ideia de Piteco e também começou a construir suas casas. E assim surgiu a primeira aldeia. Passem agora para a página 70. Andando sobre o Vale Verde, olha só ele andando aqui. Piteco olhou para sua casa de barro e começou a pensar, ter outra ideia, construir casas de tijolos. E assim ele fez, ele construiu sua casa de tijolos. Ele cresceu, virou um jovem bem bonito e com muitas ideias também. Então ele olhou para sua casa de tijolos e teve outra ideia, teve outro pensamento, turminha. Olha só. Ele pensou em construir o quê? Um castelo, isso mesmo. E assim ele fez. Construiu um lindo castelo. Os seus amigos ficaram admirados com o castelo que Piteco construiu. Com o passar do tempo foram surgindo ideias e novas ideias e ele foi colocando tudo em prática, olha só. Mas ele ficou adulto, turminha, olha só ele adulto. E teve uma ideia, um pensamento, olha o balão do pensamento aqui, em construir prédios. Passem para a página 71. Olha só a cidade que Piteco construiu, com muitos prédios bem altos, mas Piteco não ficou tão feliz assim como ele achava que tinha ficado. Ele percebeu que não havia mais vegetação, o vale não era mais verde. Olha só, tinha muitas pessoas caminhando pelas ruas, tinha muito barulho, poluição sonora, turminha, de buzina de carro o tempo todo na cidade. E ele começou a correr, desesperado, querendo que o seu vale voltasse a ser verde. Então ele sentou nessa grama que restou do seu vale e observou a cidade como estava poluída. Tinha muitas fumaças, tinha poluição nos rios, olha só, lixos nos rios, os peixinhos estavam morrendo por conta da poluição. E ele pensou assim, turminha, como eu queria voltar a morar no meu vale verde. E assim acaba a nossa história, turminha. Que história legal, não é, turminha? Piteco adorava morar no seu Vale Verde. Mas o que aconteceu, turminha? Quando ele olhou a paisagem do Vale Verde, ele teve uma ideia, um pensamento em construir o quê? Casas, muito bem. E com o passar do tempo, as casas foram se modificando, foram crescendo cada vez mais, até formar a cidade, que já não havia mais vegetação nenhuma. Mas a tia quer saber, ele construiu a primeira casa de quê? Qual foi o material que ele usou? O barro e a madeira. E vocês observaram, turminha, aqui na história? Pegue o livro de vocês. Tem palavras
na história ou só tem imagens? Isso mesmo, só tem imagens. É uma história em quadrinhos, só com imagens, só com desenho, tá bom? A gente realizou a leitura visual. O autor Maurício de Souza, que criou essa história em quadrinhos, não usou palavras, apenas imagens, tá vendo? Ele só usou as palavras para fazer o título do texto, que é o título da história, tá bom? Que é Como Era Verde o Meu Vale. E o personagem da história é quem? Piteco. Agora chegou o momento do nosso desafio. Que tal a gente usar a nossa imaginação e a criatividade para fazer uma história em quadrinhos apenas com desenho, como a história de Piteco que acabamos de ouvir? Que tal, turminha? Olha só, a tia Joyce fez aqui um exemplo. Essa é a minha história, tá bom? Eu usei a minha imaginação para criar essa história. O título da história é Era Uma Vez. Esse título pode ser da sua história também, tá bom? E a história em quadrinhos, apenas com desenhos, deve ter no máximo 4 quadrinhos. Olha só, 1, 2, 3, 4. A tia vai contar para vocês essa história que não tem palavras, só tem desenhos. Era uma vez uma menina que adorava brincar no jardim da sua casa em um dia ensolarado. Ela brincava muito, turminha, com seu balão de coração. Mas, de repente, o que aconteceu? Choveu, o balão da menina caiu e ela ficou muito triste. Então, ela foi para a sua casa e teve uma ideia. Olha só ela pensando, o balão do pensamento aqui, olha só. O que era que eles estavam pensando, turminha? Em ler uma história, em pegar algum livro na casa dela. Então ela foi lá no quarto dela, pegou um belo livro de história e começou a ler naquele dia chuvoso. E assim acaba a história. Que legal, não é, turminha? Essa aqui é a minha história, tá bom? Agora eu quero ver a de vocês. Façam e peça para a família registrar, tá bom? Eu quero que vocês contem a história. Vocês desenhem uma folha, coloca o título Era Uma Vez e conta a história pra tia, combinado?